Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, beleza? A gente encontra muitos ossos de dinossauros aí espalhados pelo mundo, a gente encontra pegadas de dinossauros, a gente encontra até cocô fossilizado de dinossauro, como a gente já mostrou para vocês. Mas uma coisa que as pessoas perguntam pra gente é: será que a gente encontra músculos? Será que a gente encontra órgãos? Será que a gente encontra pele fossilizada? Será que a gente encontra penas? Então hoje a gente vai conversar com vocês sobre isso. É muito mais fácil encontrar ossos e dentes de dinossauro, por exemplo, porque eles são partes duras do nosso esqueleto. Mas pele, músculos, penas é bem mais complicado. É extremamente raro, mas a gente encontra sim também fósseis das partes moles, dos órgãos, dos músculos e também da pele. E é assim que a gente sabe como era a pele de alguns dinossauros. Alguns dinossauros tinham a pele coberta de escamas, diferentes tipos de escamas, outros cobertas de penas, ou outros tipos de estruturas mais filamentosas, muito parecidas com penas. Além disso, a gente também pode ter preservadas outras estruturas feitas de queratina, que é o material do nosso cabelo, como bico, chifre ou escudos que ficavam sobre a pele do animal, protegendo ele, como no caso desses dinossauros que são os anquilossauros. E por que é tão raro encontrar essas partes moles assim? Na natureza, a tendência quando o organismo morre é ser decomposto e rápido. Então é preciso que o animal morra e a carcaça seja soterrada muito rápido para que ela fique completamente preservada. Quanto mais tempo passa ao relento, assim, passando calor, sol, umidade, os outros bichos vão lá devorar a carcaça, fica tudo misturado, se perde a maioria das coisas. Então é muito raro você chegar e encontrar um dinossauro inteiro que morreu e foi soterrado ali. E é nesses momentos que a gente tem a oportunidade de encontrar penas, pele, órgãos, e isso é raríssimo. Mas a pergunta que você quer saber, que eu tenho certeza, é se todos os dinossauros tinham penas. Não dá pra gente dizer com certeza, mas a gente já encontrou fósseis de vários grupos de dinossauros diferentes com preservação de penas ou de estruturas semelhantes a penas. Já em outros grupos, a gente tem a preservação do corpo escamoso, com diferentes tipos de escamas. Ao longo do tempo, diferentes tipos de escamas evoluíram em diferentes grupos de animais. Escamas em peixes são diferentes de escamas em lagartos, que são diferentes de escamas em crocodilos, que são diferentes daquelas escamas que a gente vê, por exemplo, no pé das galinhas, que são dinossauros. Então, o que a gente encontra nos dinossauros que não existem mais, nos dinossauros que foram extintos, são uma forma de escama muito parecida com aquela que a gente vê no pé dos dinossauros vivos hoje, né, como a galinha, por exemplo, e o que a gente observa nos crocodilos. A gente tem escamas de diferentes formatos, variando desde o que a gente vê em crocodilo até o que a gente vê nas aves atuais, em diferentes grupos, como, por exemplo, os dinossauros bico de pato, que tinham o corpo coberto por escamas muito parecidas com aquelas que a gente vê nas aves hoje. Mas é importante lembrar, mais uma vez, que é raríssimo encontrar tanto registro de penas quanto de escamas. Então o que a gente faz normalmente quando tem um dinossauro novo e a gente quer reconstruir ele como é que ele era? Será que ele tinha penas? Será que ele tinha escamas? Sendo que a gente tem, dentro do grupo dos dinossauros, esses dois extremos. Então como a gente faria? A gente basicamente vai ter que pegar graus de parentesco. Aquele dinossauro novo que a gente quer é mais próximo de um que tem um registro mais completo? Ou é mais próximo que tem um registro mais completo de outro tipo? E assim a gente compara e reconstrói. São tudo hipóteses, mas é assim que a gente tem feito na ciência. Como eu falei para vocês, às vezes a pele do dinossauro pode ficar preservada e ela pode conter escamas e penas ou apenas penas. As penas elas podem ficar preservadas ou isoladas ou associadas ao esqueleto do dinossauro. Foram encontrados muitos fósseis de dinossauros com penas no mundo todo. A maior parte desses fósseis foi encontrada lá na China e pertence a um grupo de dinossauros, principalmente conhecidos como celurossauros, que incluem esses carinhas aqui, que são os raptores, e incluem também os grandes tiranossauros.
Mas fósseis de dinossauros com pena não foram encontrados só na China. Eles também têm sido encontrados na Europa, na América do Norte e até aqui na América do Sul, justamente na bacia do Araripe, onde foram encontrados esses fósseis aqui também. Essas penas que a gente tem aqui no laboratório, como essa aqui, por exemplo, elas são penas isoladas. A gente não sabe se elas são penas de dinossauros avianos ou de dinossauros não avianos. Mas, de qualquer forma, dá para ver a preservação maravilhosa de todos os filamentos delas. Dá para ver também que elas têm alguma coloração preservada. No caso das penas que a gente tem aqui, todas elas têm uma coloração mais escura. Mas algumas das penas que foram encontradas nessa mesma região aqui, elas apresentam um padrão de coloração, listrado ou de colorações variando, né? De colorações mais claras na base da pena até colorações mais escuras nesses filamentos mais distantes aqui da pena. Então, em resumo, a gente não tem a pele de todos os dinossauros preservados. A gente sabe que alguns tinham penas, que outros não tinham penas, mas outros a gente não tem ideia e tem que resolver isso na base do parentesco. Mas uma coisa super curiosa sobre preservação de pele, seja com pena ou com escama, que a gente descobriu há alguns anos, é que dá para saber a cor de alguns dinossauros. Existem algumas estruturas que ficam dentro das células de dinossauro que dão a cor para as penas ou para a pele. E a gente consegue achar essas estruturas preservadas dentro dos fósseis e decifrar o formato dela para interpretar a cor dos dinossauros. Um dinossauro, por exemplo, que a gente sabe a cor dele, é um daqueles dinossauros encoraçados, chamados Boralopelta. O Boralopelta tinha uma carapaça cor de ferrugem ou amarronzada, avermelhada. E a gente sabe disso justamente por conta dessas pequenas estruturas que dão a cor para o dinossauro. Mas é muito importante dizer que a cor dos dinossauros ou a cor de qualquer animal não é dada só por essas pequenas estruturas que ficam dentro das células, que são chamadas de melanossomos. Ela também pode ser dada pela forma como a luz reflete na superfície ou da escama ou da pena, o que pode inclusive dar aquela impressão de iridescência, de brilho que a gente vê na pena dos beija-flores hoje em dia. Outro dinossauro que a gente conhece muito mesmo, que tem muitos fósseis e fósseis completos, tanto do esqueleto quanto das partes moles, é o Psittacosaurus. Ele parece um papagaiozinho e ele vivia na China e na Mongólia. Existem fósseis desses animais tão bem preservados que foram encontrados com essas estruturas que a Aline falou, que a gente consegue identificar que tem pontinhos na região do peito e que eles também eram de tons amarelados. Somando com o fato deles terem na anca deles filamentos assim que parecem um mato, eles eram animais que deviam ser muito difíceis de encontrar no meio de uma floresta. Eles iam ficar meio camuflados assim. Outros dois dinossauros interessantes que a gente tem uma boa ideia de como era a coloração deles é um dinossauro todo emplumado chamado Anchioenes e um outro dinossauro também emplumado chamado Sinosauropteryx. Um deles tinha coloração preta, branca, com pontinhos pretos espalhados, e o outro era cor de ferrugem com listras na base da cauda. Agora, uma coisa curiosa, mesmo que a gente não consiga interpretar a cor exata deles, se era preto, branco ou cor de ferrugem, em muitos materiais que têm pele preservada, dá para você identificar o padrão de cor. Né? Se você tinha uma alternância de escuro e claro em formato de listra, em formato de pentinha. E a primeira vez que isso foi identificado, né, em um fóssil foi uma pena de um dinossauro. A gente não sabe se era uma ave pré-histórica ou se era um outro tipo de dinossauro aqui do Araripe, aqui do Nordeste do Brasil. Do mesmo local dessa pena que eu mostrei para vocês lá no nosso laboratório. É importante lembrar sempre que há muitas disputas na ciência em diferentes grupos de trabalho ao redor do mundo. E nesse quesito do estudo das cores dos dinossauros, existem diferentes paleontólogos que apontam que tem que tomar mais cuidado na hora de dizer exatamente a cor, e existem os que dizem que é melhor confiar mais na questão dos padrões de coloração, mais do que no tom do pigmento mesmo que está saindo. Então, ao invés de ficar muito preocupado dizendo assim, era mais avermelhado, mais amarelado, focar no fato, tinha pintinhas ali, tinha listras ali, seria mais seguro na ciência a gente afirmar isso. Mas a gente avançou muito, inclusive nessa frente de saber a cor dos dinossauros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, se ficou curioso, manda um comentário aí. E quem sabe a sua pergunta pode virar tema de um próximo vídeo. Falou, galera! Nós gostaríamos de agradecer nossos apoiadores.
Vocês fazem parte da nossa família e graças a vocês nós podemos manter este projeto de divulgação científica. Para quem ainda não sabe, as atividades de divulgação científica do Colecionadores de Ossos são mantidas graças a uma campanha de financiamento coletivo. Você também pode nos ajudar adquirindo produtos da linha Dino Hazard. Obrigado pelo seu apoio para nos ajudar a manter este sonho de divulgar e produzir ciência de forma livre neste país.